Olha, esse resultado ele traz alívio, né, por se tratar de uma vitória em um clássico logo após uma derrota bastante doída, né? O Palmeiras tomou uma cacetada no meio da semana e que foi simplesmente o pior resultado do Palmeiras, o mais duro, a mais grotesca goleada que o Palmeiras tomou desde que o Abel se tornou técnico da equipe lá em novembro de 2020. Então, realmente é muito tempo, né? A gente está falando de exatamente 50 meses atrás. Em 50 meses de trabalho, a goleada em Novo Horizonte foi, né, a mais retumbante que o Palmeiras sofreu nesse período. Então, depois de uma tempestade como essa, nada melhor do que a bonança de uma vitória em um clássico. Então o Palmeiras ganhou, um resultado, aliás, bastante lógico, normal. Nos últimos tempos tem sido bastante rotineiro aí o Palmeiras superar o São Paulo. É bem verdade que o ano passado a vitória aconteceu por conta, no jogo que o Palmeiras foi beneficiado por um erro muito grave de arbitragem, né? Naquela virada também histórica, 3-2 do Morumbi. Mas o Palmeiras ganhar do São Paulo hoje em dia é algo que está muito dentro da normalidade. O Palmeiras é muito mais forte que o São Paulo e essa distância está ficando cada vez maior. A questão é saber se o que o Palmeiras demonstrou hoje é suficiente para poder sonhar com coisa maior nessa temporada. E aí eu acho que não. A gente tem que considerar, a gente tem que fazer primeiro uma atenuante, quer dizer, a temporada está só no 5º jogo e todo ano eu repito isso. O pior momento para se comentar futebol é o mês de janeiro, porque em janeiro ninguém está, na verdade, pronto. E isso também inclui o Palmeiras. Agora, o que o Palmeiras apresenta hoje não pode ser descolado daquilo que a gente viu do Palmeiras, especialmente nos últimos 2 meses do ano passado. Era um time sem inspiração, um time de bola longa, um time que criava pouco, né? Um time incapaz de derrotar equipes maiores. Agora, o Palmeiras, de fato, não fez, embora tenha ganho com tranquilidade, a partir dos 30 do primeiro tempo. O Palmeiras não fez lá um jogo empolgante, mas foi um jogo que ele, na maior parte do tempo, depois daquela meia hora inicial, depois disso o Palmeiras, na maior parte do tempo, foi bem melhor que o São Paulo, porque ele é muito mais time que o São Paulo. Eu diria que o Palmeiras, pelo que mostrou hoje, ainda não é um time para deixar o torcedor transbordando de alegria e confiança, sobretudo. Mas também é o Palmeiras em que a gente tem que apontar, aí sim, alguns sinais animadores. Quer dizer, é o Palmeiras que hoje, a exemplo que tinha acontecido no primeiro tempo em Novo Horizonte, colocou em campo a proposta de tocar mais a bola, de realmente jogar futebol. Sem aquela coisa de correria, de chutão pra frente, bicão, lançamento longo. Hoje, de novo, o Palmeiras trocou mais passes. É assim que tem que ser. Eu tô falando de novo porque em Novo Horizonte o Palmeiras começou assim. Depois o time se perdeu, mas começou assim. E isso é animador. Então é claro que apenas no 5º jogo da temporada, o que a gente tem são indícios e nenhuma certeza. Mas pelo menos em relação a isso, o indício é positivo. O indício é positivo, Pipero, mas ainda assim a gente vê algumas lacunas, alguns problemas do Palmeiras já nessa temporada, nos últimos jogos e principalmente hoje, no primeiro tempo do Clássico, que ligam um alerta para o Palmeiras. O Palmeiras tem séria dificuldade pelo lado direito, principalmente defensivo, né? Se a gente for levar em conta tanto Kelvin quanto o Giai, qualquer um dos dois, se entrarem pela lateral direita, vai dar um probleminha pro Palmeiras. O Palmeiras tem alguns outros problemas também. Você acha que isso é algo a se preocupar para a temporada do Palmeiras ou também dá para levar em conta de que é início de temporada, dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de calma para ter esse tipo de análise, Piperno? Nenhuma fragilidade pode ser subestimada. Agora, claro que tudo isso aí que você falou também tem que ser levado em conta. Início de temporada, só o 5º jogo. Nem o Giai, nem o Kelvin são jogadores que arrancam suspiros aí do torcedor do Palmeiras, embora eu considere os dois jogadores de bom potencial. Acho que eles estão jogando muito menos do que deveriam e podem. Agora, eu também acho que
Tem algumas coisas que mexem com o psicológico do jogador. O Kelvin fez um primeiro tempo muito ruim. Ele tomou um banho do garoto de São Paulo, do Luca, que foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro tempo. Mas o Kelvin também temos que reconhecer que teve uma participação muito importante na jogada do terceiro gol, que terminou marcado por ele. A parte do gol foi a mais fácil. Agora ele fez uma grande jogada na origem do lance. E é óbvio que fazer um gol num clássico, principalmente para um jogador que não tinha marcado nenhum e que está sendo contestado, é algo que também tira um peso, né? Alivia e tal. Então, assim, eu acho que o que aconteceu hoje pode se tornar um evento, quem sabe um ponto de virada para o Kelvin no Palmeiras. Talvez esteja sendo bastante otimista, é verdade, mas ok, fica aberta a possibilidade. Mas é claro que todo mundo viu, e foi bastante visível isso, que o Palmeiras falhou demais na marcação por aquele lado, especialmente no primeiro tempo, e isso também pode ser corrigido com ajustes no meio campo. E é esse o setor que, para mim, o técnico do Palmeiras vai ter que trabalhar mais. A gente está vendo aqui no nosso retorno, Piperno, golaço, belíssimo gol marcado pelo Flaco Lopes. A jogada foi muito bem trabalhada, é verdade, mas o refino na finalização do Flaco mostra que ele tem muita capacidade técnica para esse tipo de definição. E só reforçar os números dele, os números do argentino nessa temporada. Já são 5 participações para gol na temporada em apenas 4 partidas. São 2 gols marcados e 3 assistências. Hoje foram 2 assistências e 1 gol marcado. Já é um indício, novamente, de que o Flaco Lopes pode ser talvez o principal nome desse time do Abel Ferreira para 2026, Piperno? Desde que eu trabalho com vocês estão cansados de me ouvir dizer que o Flaco é o jogador mais refinado do time do Palmeiras. Então, o torcedor tonto que criticava muito, porque achava que o Palmeiras precisava de um 9 que ficasse trombando na área, tem no Flaco Lopes um jogador mais especial, um jogador multifuncional, um cara que pode criar, jogador de bom passe, jogador inteligente e refinado, jogador que tem drible e que finaliza bem. Agora, também um jogador que foi muito prejudicado pelo esquema do ano passado à base de chutão. Quando o Palmeiras coloca a bola no chão, ele atua melhor. Foi assim, por exemplo, no gol marcado contra o Santos pelo Alain, e foi assim hoje. Então, nos 2 clássicos que o Palmeiras venceu, ele foi a figura fundamental. E hoje, mais uma vez, é um jogador que tem grande chance de jogar a Copa do Mundo, esteve nas 3 últimas convocações que o técnico da seleção argentina fez, e como você muito bem lembrou, começa de novo muito bem a temporada. É importante a gente falar do Flaco Lopes, porque ele faz, talvez hoje, né, e na última temporada também, faz parte da melhor dupla de ataque que a gente viu em 2025, apesar de não ter consolidado com nenhum título em 2025, mas na minha visão, Vitor Roque e Flaco Lopes foi a melhor dupla ofensiva desse país. Mas a gente vê hoje, por exemplo, o Vitor Roque foi opção no banco de reservas, entrou no decorrer da partida, mas isso mostra também que, por vezes, o Abel vai poder utilizar esse tipo de alternativa de não utilizar os dois, vai poder utilizar apenas um dos dois. Eu acho que, e aí a minha visão também, não sei se você concorda, eu acho que o Palmeiras sente mais falta de quando o Flaco está fora do que propriamente o Vitor Roque. Não sei se você concorda com essa afirmação. O Vitor Roque dá muito volume de jogo na frente, né? Porque é claro que é um jogador que sabe prender a bola, usa bem o corpo fisicamente muito forte, gosta desse embate individual, né? Do choque físico. E o Flaco não faz muito disso. Agora, o Flaco Lopes é o jogador mais criativo do time também. Eu costumo dizer que o Flaco é um 9 com algumas características de 10. É o cara que sabe vir de trás, criando, armando. Então houve tem um vídeo do Abel, numa bronca que ele dá no time, lá em Novo Horizonte, na segunda parada para hidratação. E aí ele fala, fulano, um fica e o outro vai, um na frente, outro atrás. Então, assim, o Abel, provavelmente, ele treina esses 2 jogadores para que para que um de cada vez ocupe esse espaço mais à frente. E o outro sempre atrás, acompanhando o lance, para fazer o passe, para ser o cara para receber uma bola numa tabela. Isso ele está correto.
Então, acho que essa combinação foi muito boa. Mas, de fato, o Flaco Lopes, ele é um jogador mais criativo e o Vitor Roque é o cara que, além de ser um jogador de boa técnica, drible, também é um jogador da imposição física na área. Então, eles se complementam muito bem. Agora, para que esse complemento atinja aí o seu melhor nível, é necessário que o Palmeiras coloque a bola no chão e tente jogar futebol, como fez em alguns momentos hoje, como fez em vários outros momentos na temporada passada e como não fez, sobretudo no final do ano, nos momentos mais decisivos. E a gente tá revendo também o frango do nosso Carlos Miguel. Acontece até nas melhores famílias, Pipero. Eu como um goleiro, inclusive, posso falar com certa propriedade. Já tomei alguns gols assim, inclusive. É complicado. Mas assim, Pipero, e outra coisa que eu queria abordar com você antes da gente ir pro São Paulo já também. Mais uma partida do Marlon Freitas. E, de certa forma, o torcedor, ele imagina de jogadores, né? Gols, assistência e tal. O Marlon Freitas, ele tem uma característica totalmente diferente, então ele não vai ter gols, assistências e talvez faça parte daquele estilo de jogo que é um estilo de jogo mais invisível, porque o torcedor não para olhar esse tipo de jogo, não fica olhando como que joga o volante. Você vem gostando dessas primeiras 4 partidas do Marlon Freitas? Qual a sua primeira análise dele com o Palmeiras? Mais uma partida importante dele no Clássico agora. Você acha que ele vem desempenhando um bom papel nesse time do Palmeiras, Piperno? Acho que sim, tem posicionamento, liderança e tem uma outra coisa que se encaixa muito bem nas propostas do Abel. Então o Palmeiras, como eu sempre critico aqui, é um time que usou e abusou do passe longo e muitas vezes se desfazendo da bola com muita facilidade. O Marlon Freitas é um jogador que tem o passe longo, mas o dele é passe, o dele é transição, né? Então, ele sabe fazer essa jogada com precisão. Aliás, foi até, me parece que o jogador com o maior nível de acertos de passes longos no último Campeonato Brasileiro. Então, é sim um jogador muito útil que se encaixa muito bem. Eu acho que com ele, o meio-campo do Palmeiras joga mais. Porque em muitas situações ano passado, a bola mal passava pelo setor de meio-campo. Com o Marlon Freitas, eu acho que a possibilidade de que isso ocorra, de que a bola volte a girar pelo meio, é maior. E aí, com um jogador com essa característica, também dá para o Palmeiras, vai ser possível ao Palmeiras aproveitar melhor o talento criativo do Andrés Pereira. O Andrés vai ter mais com quem jogar. E eu acho que quando o Lucas Evangelista retornar, o Palmeiras tem a chance aí sim de compor um belo trio. Acho que agora sim o Palmeiras tem uma composição de meias um pouco mais sólida, né? Depois da saída de alguns nomes, como o próprio Aníbal Moreno. Acho que... Aníbal não, né? Não, então, aí tô reforçando a saída. Tá muito valorizado lá na Argentina. Outro dia, inclusive, fizeram lá... alguém, enfim, publicou uma lista lá com jogadores mais valiosos hoje em ação no futebol argentino e, para meu espanto, quase caí da cadeira na hora, mas aparecia lá no topo da lista Aníbal Moreno, avaliado aí em 11 milhões de euros. Meu Deus do céu. Aníbal Moreno, o Piperno, que foi titular, viu, na vitória do River Plate agora há pouco. Venceu agora há pouco o Barraca Central. 1-0, foi titular na partida. O nosso querido Aníbal Moreno. Não dá tanta saudade assim dele, né, Piperno? Imaginei que você não tava com tanta saudade dele. E só pra finalizar, então, Palmeiras, Piperno, a gente falou aqui rapidinho do Carlos Miguel. Você acha que preocupa, é um pouco inseguro, tá um pouco seguro talvez na temporada, não sei se... Acredito que foi a primeira falha dele na temporada, daquelas falhas que a gente pode acusar de que foi um frango, uma falha mais bizonha. Você acha que ele talvez esteja um pouco inseguro, Piperno? Sofreu um gol em 4 jogos. Ele não esteve no 4-0, né? Tá tudo certinho, né? Esse aí é literalmente o menor dos problemas que o Palmeiras tem. E esse aí tem crédito, convenhamos também, né, Piperno? Pelo amor de Deus. Até a gente comentava um pouco antes da partida, porque mostrou na nossa tela, torcedores com algumas faixas, Pedro Marques, de fora Pardal. Então eu imagino que o pessoal que estava com essa faixa fora Pardal agora já deixou para trás essa faixa, já deve ter colocado no lixo, já deve ter rasgado, porque a gente sabe como é que é o torcedor do Palmeiras e também os torcedores do futebol brasileiro. Eles são daqueles mais emocionados, não podem ver uma derrota que já começa a pedir fora Pardal ou fora Abel Ferreira, né, Pedro?
É que nesse caso, não só a derrota para o Novo Horizontino, mas como a temporada 2025 do Palmeiras foi decepcionante, frustrante, jogando a toalha no Campeonato Brasileiro, antes mesmo do campeonato acabar, a derrota para o Flamengo na final em Lima, sem finalizar uma bola no gol. O Palmeiras viu o Corinthians começar o ano levantando taça, terminando o ano levantando taça, impediu que o Palmeiras conquistasse o tetra do Paulistão, tirou o Palmeiras do caminho da Copa do Brasil, e o Corinthians com seus problemas administrativos, financeiros, políticos. Então foi um ano bem desgastante, ainda mais quando você soma o investimento, mais de 700 milhões de reais, 12 jogadores foram contratados e o futebol do Palmeiras não evoluiu. Então 2025 foi bem desgastante. Aí teve aquele documentário muito bem produzido, por sinal, mas que fez o torcedor palmeirense revisitar todos os capítulos desgastantes da história de 25. E aí é claro que a paciência em 26 se esgotou. Aí quando veio essa goleada por 4-0 contra o Novo Horizontino, o torcedor do Palmeiras descontou toda a raiva no time. Então hoje, se teve torcedor aqui com essa faixa... hoje vai ter que sair do estádio de outro jeito, né? Com outro comportamento, porque o Palmeiras jogou bem, Palmeiras dentro do possível, né? Começo de ano, pouquíssimos jogos, pouquíssimos treinos, rodando o elenco, e hoje uma escalação mais próxima daquela que o Abel considera ideal, mas o Palmeiras deu conta do recado, 3-1 para cima do São Paulo.